Olá, seja bem-vindo ao canal Amigo do Coração. E hoje nós vamos falar sobre a estratégia do inimigo que jogaria por terra a lei de Deus. A lei de Deus. Você conhece a lei de Deus? Você sabe quais são as leis de Deus? Você observa as leis de Deus? Será que as leis de Deus foram abolidas conforme alguns falam por aí? Pois bem, hoje nós vamos ficar sabendo sobre a lei de Deus e a estratégia do inimigo em colocar a sua lei, por terra, conforme nós estamos assistindo durante todos esses vídeos aqui no nosso canal. Ok, e sempre uma pergunta, não é verdade? Você sabe qual é o número do artigo do Código Civil que diz para não roubar? Algumas vezes você já passou em frente de um banco e teve que se controlar para não assaltá-lo? Por que você não rouba? Mesmo sem saber qual é o Código do Civil que diz para roubar, por que você não rouba? A vontade de Deus em relação ao ser humano e sua conduta moral diante dele e dos homens está revelado na lei dos 10 mandamentos. Os princípios dos 10 mandamentos são eternos, imutáveis, e todos os seres humanos estão sujeitos a eles. Deus concedeu ao homem o melhor padrão de vida moral que existe no universo. No universo. Tá bom? Então, o melhor padrão moral é o seu caráter. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é o caráter de Deus. Ao obedecer a santa lei de Deus, o homem viverá por ela, graças ao mérito de Cristo Jesus. Ao transgredir a lei de Deus, o homem será condenado por ela. A lei sempre encaminha as pessoas a Cristo, e Cristo as justifica, e depois aponta-lhes de volta para a lei como padrão de vida, regra de fé. Sabe, queridos, Deus revelou antecipadamente que o inimigo, por meio de homens, jogaria a verdade por terra, de acordo com Daniel capítulo 8, versículo 12, e mudaria os tempos e a lei. O que seria mudar os tempos e a lei? Conforme nós já estudamos anteriormente, os mandamentos de Deus são 10. Os 4 primeiros mandamentos é amor a Deus, os 6 últimos amor ao próximo. O segundo mandamento é não adorar imagens e nem escultura. Então esse mandamento foi retirado pela igreja romana e jogado fora. 10 menos 1 é igual a 9. Por incrível que pareça, no catecismo 10 menos 1 é igual a 10. Por quê? Porque o 10º mandamento foi dividido em 2. Se você chegar na Bíblia, mesmo na Bíblia católica, você vai ver lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos de Deus. Lá no catecismo você vai ver que houve mudança em 2 mandamentos. O segundo mandamento, não adorar imagem e escultura, foi jogado fora, no lixo. Não existe. No catecismo não existe. E o 4º mandamento, que é o sábado, foi para o 3º, sendo que lá nem sábado foi colocado. Colocaram lá guardar domingos e festas. E o 10º dividiu em 2. E aí faz 10 mandamentos do catecismo. Entende? Cuidaria de mudar os tempos e a lei. A lei foi mudada. A lei de Deus foi mudada. Tirou o sábado, botou o domingo. E o segundo mandamento foi retirado. E o 10º dividido em 2. Cuidaria de mudar os tempos. Como mudar os tempos? Ok. Existe o calendário judaico, calendário judaico, que é o que nós aceitamos, espiritualmente falando, e que é real. Porque, de acordo com Gênesis, capítulo 1 em diante, você viu que Deus ele criou em 6 dias o mundo, e no 7º ele descansou. No 7º ele descansou. E o que acontece? Ali, queridos, o dia era houve tardes e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia, e por aí diante. Então 24 horas para Deus é tardes e manhã. No calendário gregoriano,
Papa Gregório, foi mudado. O dia termina 24 horas, meia-noite. Depois você começa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que não é manhã, é à noite, né? Ou pode ser madrugada, como você queira. Mas começa 1 hora da madrugada e termina 24 horas, meia-noite. Então mudou os tempos e mudou também as leis. Fora outras coisas que já aprendemos que foi mudado. Pois bem, isto ocorreu exatamente como foi profetizado por Daniel. Lá em os Salmos 19, versículos 7 a 9, apresenta algumas características da lei de Deus. Lá diz o seguinte, queridos: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos e justamente. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, é um testemunho fiel, dá sabedoria, é reta, alegra o coração, é pura, ilumina os olhos, permanece para sempre, é verdade e justiça. Êxodo 31, 18 diz o seguinte: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus. Por que Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra? Porque pedra significa perpetuidade, para sempre. Entendeu? Os mandamentos de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho ao teu próximo. 10º, não cobiçarás a mulher, a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Bem, agora vamos ao mandamento adulterado conforme o Catecismo Romano, de 1 a 10. Vocês vão notar que o 2º mandamento não existe, não está. O 4º mandamento, que é o sábado, vai para o 3º, e é domingos e festa, e o 10º é dividido em 2, para ficar o 9º e o 10º. Vamos lá? Ok, então os mandamentos adulterados conforme o Catecismo Romano, os 10 mandamentos do Catecismo Romano. Diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar teu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, o 10º dividiu em 2, colocou no 9º e no 10º. Então, adulterou, né? Os mandamentos de Deus, foi adulterado. Mandamentos, os 10 mandamentos de Deus no Novo Testamento, tá certo? Lá em Salmos, capítulo 89, versículo 34, diz assim: não violarei a minha aliança. Deus não vai violar nunca a sua aliança para com os filhos dele. Do 1º ao 10º. Então vamos lá, o primeiro está em Mateus capítulo 4, versículo 10. Vai anotando aí. O segundo, 1 João capítulo 5, 21. Atos 17, versículo 29. O terceiro está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. O quarto está em Mateus capítulo 24, versículo 20. Tem também Marcos 2, versículo 27 e 28. E Hebreus capítulo 4, versículo 4, 9 e 10. A lei de Colossenses capítulo 1, versículo 16. O quinto mandamento está em Mateus capítulo 19, versículo 19. O sexto, Romanos 13, 9. O sétimo, Mateus 19, 18. O oitavo, Romanos 13, 9. E o nono, Marcos 10, 19. E o 10º mandamento e o último está em Romanos capítulo 7, versículo 7. Jesus e os mandamentos. Está em Mateus, lá em Mateus 5, 17, 19. Jesus disse que não veio abolir. Jesus disse que não veio revogar a lei. Ele disse que ele veio cumprir, porque nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então,
Quem viola a lei será o que? Humilhado. Quem observa será o que? Honrado. Cumprir significa observar, obedecer, de acordo com Mateus 3,15, Romanos 13, versículo 8 a 10 e Gálatas capítulo 6, versículo 2. De acordo com João, capítulo 15, versículo 10, Jesus obedece aos mandamentos. Quem obedece permanece no seu amor. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Mateus 19, versículo 16 e 19. Jesus recomendou a obediência aos mandamentos. Mencionou que isto é uma questão de salvação. Deixou claro que é a lei dos 10 mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 15, e ali mesmo ele fala sobre a obediência e uma questão de amor. Lembra? Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos eram amor a Deus e os 6 últimos, amor ao próximo. Lá em Atos capítulo 5, versículo 9, diz a quem devemos obedecer: a Deus ou ao homem? Lá está escrito assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Devemos obedecer a Deus, não ao homem. Devemos obedecer a palavra de Deus, não ao homem. Queridos, observar os mandamentos de Deus é observar o caráter de Deus. Os mandamentos de Deus é o espelho, onde ali você vai sair, você se olha no espelho, se arruma todo para poder sair. Então ali no espelho você vê lá e está dizendo assim, ó, não terás outro Deus diante de mim. Você não vai ter outro Deus a não ser o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra, no mais de tudo que nele há. Você olha ali sobre imagens, não vai adorar imagens. Sabe? E por ali vai, né? A gente já falou aqui dos mandamentos. A importância de obedecer. Você pode dizer assim, mas tem alguém que obedece os mandamentos de Deus? Impossível. Só houve uma pessoa que obedeceu todos os mandamentos de Deus. E essa pessoa foi Jesus, nosso Senhor e Salvador. João 3:4 diz que pecado é transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Então, quem pagou nossos pecados foi Jesus na cruz, observando toda a lei de Deus. Por isso que você tem que observar. Mas mesmo que você caia em pecado, João diz: filhinhos, não pequei, mas se pecares tereis um advogado no céu. E aí Jesus intercede e você será perdoado. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar à vontade fazendo o que você quer da sua vida, porque você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Eu vou ler aqui uma passagem aqui em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Olha aqui, que interessante. Eclesiastes 12, versículo 13. Diz assim: de tudo que tem ouvido a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Queridos, de tudo que você tem ouvido, da palavra de Deus, do Velho ao Novo Testamento, de tudo que você tem ouvido, a suma é: guarda os mandamentos de Deus. Teme a Deus e guarda os mandamentos de Deus, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem. E aí eu falo aí, homem, mulher, jovem, criança. Pois é, os mandamentos de Deus não foram abolidos. Porque os mandamentos de Deus é a sua lei santa, justa e boa. O salmista lá em Salmo 119, 151, ele diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade.
Quando alguém fala que a lei de Deus foi abolida, você já deve ter ouvido por aí, é muito estranho falar isso. Porque se a pessoa diz, não, Jesus aboliu a lei, ali na cruz, a lei que foi abolida na cruz foi a lei sobre a ordenança, né, cerimoniais, as leis cerimoniais de Moisés, ou seja, aquelas leis foram abolidas, mas a lei de Deus, ela é eterna, os 10 mandamentos. Jesus morreu na cruz, não precisa mais matar nenhum cordeiro para ir perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo foi morto. Ele já pagou pelos nossos pecados. Agora, se pecado é a transgressão da lei, e se a lei foi abolida, eu acho estranho. Porque, veja só, o pregador vai à igreja pregar o Evangelho de Cristo, que morreu na cruz e nos deu a sua graça, porque somos pecadores. E o que é pecado? Transgressão da lei. Se a lei foi abolida, não tem pecado, não tem graça, porque Jesus então morreu em vão, não tem evangelho, na verdade, não tem evangelho, não tem Jesus, não tem pregador, não tem igreja, não tem nada. Isso não é justo. O que é certo, o que é errado. Então você tem que guardar os mandamentos de Deus. Se você não consegue guardar os mandamentos, embora lá em Tiago 2,10 diz que aquele que tropeça em um é culpado de todos, tem importância. Que mesmo que você peque, e você ora e confessa seu pecado de todo o seu coração, então você será perdoado. Nosso Senhor Jesus justo estará ao lado do Pai, suplicando ali, intercedendo, e o próprio Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados. Mas para isso você precisa decidir ao lado de Jesus, aceitar Ele como seu Salvador. Você precisa se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhar totalmente por água. E aí sim seu nome será escrito no livro da vida. E aí, toda vez que você pecar, você será perdoado. Vamos orar? Pai querido, toda honra e glória dada a Ti, buscamos a Tua presença nesse momento e dizer que isso perdoe os nossos pecados e transforme nossas vidas pelo poder do Teu Santo Espírito. Continua conosco, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e obedecer os Teus mandamentos. As Tuas leis são o Teu caráter. Por favor, fica conosco, abençoa cada amigo do coração que está me vendo e ouvindo nesse momento. Abençoe eles, as suas famílias e a minha também. Em nome de Jesus, amém. E aí está, querido, mais uma vez aí, uma estratégia do inimigo em jogar as verdades de Deus por terra. Nesse caso aí, em relação às leis de Deus, tentando jogar as leis de Deus por terra, mas ele joga essas coisas, né, as leis de Deus, a verdade de Deus no coração das pessoas que o aceitam, sem mesmo perceber. Então, nesse momento, eu quero agradecer mais uma vez a você estar comigo